que estavam separados, destituídos da glória de Deus. Sendo que isso estava afirmando que nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher, nascido de homem, poderia se aproximar de Deus, nem através de oração, nem de jejum, e nem qualquer tipo de santificação que o ser humano intentasse fazer. Era impossível. A prática humana, o exercício humano, o esforço humano para colocar alguma coisa diante de Deus, era impossível Deus receber alguma coisa de mim e de cada um dos seres humanos que habitam na face da terra. Por quê? Porque o salmista Davi disse: em pecado fui formado, e em pecado me concedeu. E a Bíblia diz, então, no livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação, divisão entre nós e o nosso Deus. Então, o meu pecado me impedia de eu me aproximar de Deus. Se eu tentasse me aproximar de Deus, automaticamente eu e você seríamos consumidos pelo fogo da glória de Deus. Então, essa passagem, ela aponta para um divisor de águas. Então, a partir desse dia, dessa tarde de sexta-feira, a Bíblia diz que Jesus, depois de ser entregue por Judas no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido então à noite a um lugar chamado, então, que era a casa de Pilatos, né? A fortaleza chamada Antônia, onde Pilatos morava. A Bíblia diz que levaram, conduziram Jesus depois de Judas ter o entregado, e Jesus passou por uma torre,
aqui na terra. Eu sempre digo, irmãos, para aqueles que me ouvem, eu digo, nós não precisamos ser conhecidos aqui na terra, nós precisamos ser conhecidos no céu. Nós precisamos ser conhecidos por Deus. Não adianta muitas pessoas nos conhecerem, elas precisam conhecer a Deus. Se eu fizer alguém conhecer a Deus, com certeza Deus vai saber quem eu sou. Aleluia! A Bíblia diz então que Jesus foi ser julgado.
aqui, você vem buscar a cura de Jesus. Você vem aqui pedir pela tua